Nós estamos desde a semana passada, desde o domingo passado, nessa série, onde o tema é Adoro Segunda-feira, uma reflexão bíblica sobre trabalho, sobre vocação, sobre a nossa vida profissional, sobre aquilo que nós fazemos no nosso trabalho. E nós vamos falar hoje sobre esse tema que está aqui na tela, fazendo a diferença no ambiente de trabalho, fazendo a diferença no lugar onde nós passamos boa parte do nosso tempo, fazendo diferença no nosso trabalho. Gênesis 45, de 1 a 9, mesmo assentados, acompanhe a leitura dessa palavra que diz assim: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, e sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-me: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Falando dessa série sobre vocação, sobre trabalho, e é interessante porque a nossa vida profissional, ela envolve uma parcela muito grande do período da nossa vida. Você vai passar 1/3 provavelmente da sua vida trabalhando, no ambiente de trabalho, e é lá onde nós passamos esse maior tempo, onde nós podemos realmente mostrar quem nós somos. Muitas vezes aquilo que em casa você não faz, aquilo que você não faz em outros lugares, aquela parte de você que você não mostra para algumas pessoas, no ambiente de trabalho você acaba mostrando. Você acaba mostrando, revelando parcelas de você que alguns não conhecem. É no ambiente de trabalho onde o nosso caráter é tocado e colocado em xeque, sempre, de tempos em tempos. É lá que nós vamos nos ver diante de situações diversas, onde nós vamos ter que colocar à prova o nosso coração. E aqui é interessante porque nós devemos perguntar o que Deus espera, qual que é o propósito de Deus para nós, o que Ele espera com relação ao trabalho. E semana passada a primeira mensagem foi exatamente essa, que Deus se importa com o seu trabalho. Deus se importa, é importante para Ele o seu trabalho, é importante para Deus. E assim como o pastor Ricardo Capler, nós somos da mesma geração, nós crescemos na mesma igreja, e eu também sou de um tempo quando se falava de ministério, quando se falava de servir a Deus, só estava relacionado com o ministério pastoral ou com o missionário. Parece que servir a Deus era incompatível com carreiras profissionais. Por exemplo, servir a Deus, mas eu sou médico. Eu sirvo a Deus, mas eu sou metalúrgico. Eu sirvo a Deus, mas eu trabalho em tal função. Parece que era um pouco incompatível. Era uma coisa mais voltada para aqueles que se dedicaram o tempo da sua vida para as coisas da igreja. Parece que servir a Deus era só fazer as coisas que se faz na igreja. E é interessante porque aqueles que se mostravam vocacionados para servir a Deus, a gente já separa, manda para o seminário, porque esse aí vai ser pastor. Se ele quer servir a Deus, ele vai ser pastor. Essa aí vai ser missionária, vamos preparar então. E na verdade, esse é um grande paradigma que foi criado, de que servir a Deus é trabalhar na igreja.
Parece que nós pegamos a nossa vida toda, nós fatiamos ela em várias partes e nós colocamos, não, peraí, a minha parcela de trabalho é o meu trabalho, né? Também eu estou lá, estou fazendo o meu corre e tal. Agora eu tenho uma parcela de casa, onde eu estou ali com a minha família, e agora eu vou servir a Deus. Hoje é dia de servir a Deus, porque eu vou na igreja. Hoje é dia de servir a Deus, porque eu vou na célula. Hoje é dia de servir a Deus, vai ter um movimento de evangelismo. Nós vamos convidar pessoas para vir na igreja. Então agora eu estou servindo a Deus. Oh, glória a Deus, mas amanhã tem que trabalhar. Ai, meu trabalho e tudo mais. E nós vemos muitas pessoas que querem, quando tem uma disposição em servir mais a Deus, colocando em xeque essas questões. E aí a pergunta é exatamente essa: mas até quando eu vou trabalhar para o homem? Eu já ouvi alguém fazendo essa pergunta. Até quando eu vou dedicar o meu tempo para o homem? Num lugar assim, assado. E aí a gente começa a achar, a gente começa a falar disso, porque trabalhar profissionalmente está mais ligado ao dinheiro. E muitos de nós vivem olhando para o trabalho somente com a perspectiva financeira. É o nosso sustento, é o dinheiro que eu tenho que ganhar, é o corre-corre que eu tenho que fazer, porque afinal de contas as coisas estão correndo e tal. E ao final de contas a gente fala, o lugar do meu trabalho, o meu ambiente de trabalho não é assim um ambiente de Deus. Meu ambiente de trabalho é problema, pastor. Meu ambiente de trabalho é um querendo passar por cima do outro, é um querendo fazer isso por trás do outro. O meu ambiente de trabalho é cruel. Então eu sei que muitos aqui poderiam dizer isso. E aí eu me lembro que eu trabalhei por 1 ano e meio quase na escola. Vocês sabem qual que é a escola, né? Aqui desce redondo, tá? É a amarelinha que desce redondo, é a escola. Eu trabalhei 1 ano e meio na minha adolescência na escola. E eu lembro que eu era promotor de vendas. Eu lembro que por um momento a minha consciência cristã ela começou a me acusar. Ela foi atacada em alguns momentos. Mas meu Deus, como é que eu posso trabalhar numa empresa de serviço? Como é que pode? Eu sou crente. Como é que eu vou trabalhar na escola? Eu vou promover a venda de um negócio que deixa os outros embriagados, que está promovendo muitas violências por aí, muitas discussões, até mortes e tudo mais. E ali eu vivia num paradigma interno. Eu falei, meu Deus, eu trabalho numa empresa de cerveja. Talvez você também possa, não sei se você trabalha numa empresa de cerveja ou não. Eu sei que tem um que trabalha na Coca-Cola aqui, né, que é na minha cela lá, que é o Luiz Fernando. Mas talvez você possa ter aí algumas dessas lutas dentro de você, e você fala assim, eu já escutei alguém falando assim, pastor, o meu patrão lá não é flor que se cheira, viu? O meu patrão, ele mexe com coisa ruim. Eu já cheguei lá, eu já vi uma vez coisa que ele fez lá, uns trabalhos e não sei o quê. Eu lembro de uma vez quando pessoas falavam que empresas ou produtos que eram consagrados a espíritos, a Exus e não sei o quê, essa empresa tal, todos os francos dessa empresa estão consagrados. Eu falei, pronto, nós não vamos comer mais. E aí eu pensei, se a gente for parar para pensar nessa perspectiva, não existe ambiente propício para cristão trabalhar. Vocês concordam comigo? Se nós formos olhar para nessa perspectiva, todo lugar que nós trabalhamos vai ter coisa ruim, vai ter gente ruim, vai ter gente que serve isso, que serve aquilo, vai ter um lugar que vai contra, muitas vezes, ao que você gostaria de fazer. Se nós formos nessa perspectiva, a gente não trabalha em lugar nenhum. O cristão não trabalha em lugar nenhum. Porque a gente tem a ideia de estar perdendo tempo, a gente tem a ideia de estar fazendo coisa para o homem. E na verdade, a pergunta que eu tenho que fazer é o quê? Como fazer a vontade de Deus em meio a um ambiente que não expressa a vontade dele? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Como eu posso fazer do meu trabalho uma fonte ministerial? E fazer com que eu possa entender isso na sua perspectiva completa. Como eu posso exercer o meu ministério no meu trabalho, no lugar onde eu estou? E essas características que nós precisamos buscar em Deus e perguntar para o Senhor. Você não precisa ficar perguntando, Senhor, eu vou mudar de emprego quando? Senhor, eu não ganho mais isso aqui, não sei o quê. Você está fazendo a pergunta errada. Fala para o irmão do lado, você está fazendo a pergunta errada, irmão. A pergunta é, Senhor, como eu posso exercer o meu ministério no meu ambiente de trabalho? Se você está inserido em algum lugar no seu mercado de trabalho, em alguma área da profissão, existe um propósito de Deus com você. Existe um plano de Deus no lugar onde você está. Amém? E é essa pergunta que nós vamos responder daqui para frente. O que preciso para fazer a diferença no ambiente de trabalho?
O que eu preciso, eu não sei se nessa celebração também os esboços chegaram para vocês aqui? Chegaram aí nos bancos? Não? Alguns sim, outros não, né? Acho que na entrada, acho que não foi suficiente o que tinha lá. Mas você anota também para o líder de célula, e no seu roteiro de célula vai ter um esboço desse também para os líderes, tá? Então, o que preciso para fazer a diferença no meu ambiente de trabalho? A primeira coisa que nós precisamos ter é ter uma convicção da soberania de Deus. Para o irmão do seu lado, tenha uma convicção da soberania de Deus. José, esse camarada que nós estamos vendo aqui, ele faz parte de uma família grande. Jacó foi o primeiro a fazer um monte de filho. Ele casa com uma, que ele, na verdade ele queria casar com a irmã da uma, né? Ele casa com a Lia, mas ele queria a Raquel. E aí o Labão fala, então você vai casar com ela também, mas você vai trabalhar mais 14 anos. A gente conhece a história. E aí ele casa com as duas. Naquela época era permitido, irmão, não fica triste não, viu, homem? Hoje, né, as coisas mudaram, né, a lei oriental, inclusive em alguns lugares ainda permite. Se você tem condição financeira de sustentar, você pode ter, nós não, tá? O Novo Testamento é outro contexto. Mas ali ele tinha a Lia, tinha a Raquel, e as servas das suas esposas também. Ele teve filhos com essas servas de Jacó, então fez um monte de filhos. José, até aqui, ele tinha 10 filhos, 10 irmãos. José, esse camarada que nós vemos a história aqui, ele tinha 10 irmãos. Alguém tem 10 ou mais irmãos aqui? 1, 2, 3. É fácil ou não? Ter 10 irmãos? Jesus amado, né? Só a graça. Meu pai, quantos irmãos o pai teve, mãe? 16, 14. Morreu alguns que nasceu não sei o que. Depois, já alguns tios também já foi para a glória. Meu pai também teve mais de 10 irmãos. Um monte de tio que eu não sei os nomes, troca os nomes dos tios. É mais fácil chegar nas festas e falar, oi tio, e não fala o nome para não dar rolo, né? Agora, José, no meio dessa bagunça toda, ele era o cara que ele já era chamado como sonhador, porque ele sonhava e tudo mais, e os irmãos tinham ciúmes de José. E aqui, ele é guiado por Deus para as portas que ainda iriam se abrir. José, ele crê na soberania de Deus de uma forma profunda, porque a maneira com que Deus fez na vida de José foi diferente. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele apanhou, foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito. E José, ele teve pelo menos 3 carreiras profissionais ao longo da sua vida. Ele foi pastor em Canaã antes de ser vendido. Ele era pastor, e pastor não é que nem pastor de hoje não, que está aqui, está de jeans, está de camisa e tal, né? Era pastor de ovelha, de animal mesmo, de animais, no meio da roça, no meio cuidando dos animais. Então ele foi pastor de animais. Ele foi escravo na casa de Potifar, ou escravo, o nome antigo que diz isso, mas ele era empregado de Potifar, na casa de Potifar. Ele servia, e depois ele foi administrador do Egito. Ele foi o governador do Egito, administrador, pastor de ovelhas, escravo, empregado na casa de Potifar, fazia de tudo, e administrador do Egito. Algumas dessas 3 funções a gente poderia dizer que são funções ministeriais? Não. Aos olhos de quem olha e fala assim, olha, ele estava lá, José teve toda essa experiência com Deus porque ele vivia só para Deus. Ele tinha convicção de que em todas essas faixas de trabalho que ele teve, o trabalho dele era o seu ministério. O trabalho de José era o seu ministério. Ele não escolhe nenhum desses trabalhos, mas Deus o conduz, Deus o leva para cada uma dessas áreas, e ele crê de uma maneira grande na soberania de Deus. Soberania que mostra como nós podemos fazer não somente uma coisa, mas tantas coisas para manifestar a glória de Deus. Deus, ele é soberano. As coisas que acontecem na sua vida não acontecem por acaso. O trabalho que você tem hoje, ou você está sem trabalho hoje, ou você está passando por uma mudança profissional hoje, não é por acaso. O trabalho que você tem, a carreira que você está trilhando, as coisas que você faz na sua vida profissional, não é por acaso. Deus tem um propósito com você naquele lugar. Deus tem um plano com você naquele lugar. E nós precisamos ter convicção da soberania de Deus. Ele está no controle. Diga para o irmão, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. A gente tem um medo muitas vezes de Satanás vir bagunçar a ideia de Deus.
Então Satanás chegar e frustrar os planos de Deus. Parece que a gente tem uma ideia que Satanás e Jesus estão para entrar no ringue no fim do ano, no octógono, e vai ser a luta do ano do UFC. A gente tem uma ideia disso, parece que Jesus está lá. Parece que estou escutando a música do Rock Balboa aqui. E ele treinando, e Satanás do outro lado treinando para no fim do ano eles se enfrentarem no UFC. Só que o diabo não é adversário, ele não é páreo para Jesus Cristo, porque ele é o ser criado, Jesus é o Senhor. E 1 Tessalonicenses 5 diz que no final do tempo, quando Jesus se manifestar, ele destruirá a Satanás com o sopro de sua boca. Já é. Vai ser comigo. Já é. O diabo não é páreo para Jesus, ele não pode impedir a ação de Deus na sua vida, e nós temos que crer na soberania de Deus, na maneira com que nós somos conduzidos na nossa vida profissional. O caminho profissional que você está trilhando, seja ele qual for, é um caminho que Deus está te levando, é um caminho que Ele está te levando, e a pergunta que você deve fazer é: Senhor, como posso te servir e impactar pessoas onde eu estou hoje? Como eu posso te servir lá? Como é que eu posso impactar pessoas? Será que é fazendo o meu melhor no que eu faço? Será que é sendo um profissional exemplar? Será que é tendo um caráter inabalável? Será que é fazendo as coisas certas da maneira que tem que ser feita? Eu me lembro, por exemplo, quando você assistiram o filme Corajosos? Algumas células passaram, já passou em alguns canais da televisão. Se você ainda não assistiu, assista, que foi um dos melhores filmes cristãos que eu já assisti. Nós pegamos uma segunda-feira de folga lá, colocamos um colchão na sala, sentou eu, minha esposa e minhas filhas, nós assistimos lá. Eu chorei muito com esse filme. Tem uma história especial lá que mexe muito comigo, chorei muito, mas não vou contar o que é para você que não assistiu, né? Quem já assistiu sabe o que é. E tem um momento especial que eu quero citar, que tem um rapaz no filme que chama Ravi. O Ravi, ele foi, depois de algumas coisas que acontecem no filme, ele foi para um bom emprego, e ele estava lá nesse bom emprego, até que estava feliz da vida, louvando a Deus por aquele bom emprego que ele estava, e até que um dia o patrão manda chamá-lo na sala dele, e aí o patrão fala: Ravi, tenho visto seu trabalho, muito bom o seu trabalho e tal, e eu tenho um cargo para preencher de gerente, para gerenciar todo aquele setor, eu queria oferecer esse cargo para você, tem aumento de salário e tudo mais e tal, interessa para você? Você quer esse cargo? Ah, quem que não quer, né? Quem que não quer ser promovido? Ah, claro, Senhor, interessa sim. Só que então é o seguinte, ó, eu vou te dar aqui um relatório, vai estar chegando de hoje para amanhã 17 caixas do nosso produto e tal, mas eu preciso que você coloque no relatório 16 caixas, porque eu tenho outra finalidade para essa caixa extra. Então eu preciso que você coloque 16 caixas. Aí ele fez assim: o senhor quer que vai chegar 17, mas o senhor quer que eu coloque 16? Isso, é isso mesmo, amigo, porque para trabalhar comigo aqui tem que estar no meu time. Você está no meu time ou não está? Aí ele regalou um pouco os olhos assim. Daí o patrão falou assim: faz o seguinte, vai para sua casa, amanhã de manhã, 10 horas, você volta na minha sala e você me dá a sua resposta se você está no meu time ou não. Aí passou aquele dia, ele foi para casa, falou para a esposa o que tinha acontecido. A esposa: amor, faz lá, fazer o que? É ele que mandou e tal. Ele falou: mas não pode, eu quero fazer o que é certo. Mas amor, vai perder o emprego, salário bom, que não sei o que. Até que ele decidiu falar: não, eu preciso fazer o que é certo. No outro dia, às 10 horas, ele vai na sala do patrão dele mais uma vez. O patrão mandou sentar: e aí, Ravi, você pensou? Você está no meu time ou não está? E aí o Ravi responde: eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite e tudo mais, mas eu não posso fazer o que o senhor está me pedindo. Eu não posso mentir no relatório, eu preciso ser verdadeiro naquilo que eu faço. E ali então o patrão falou, olhou para o outro que estava do lado, fez assim, levantou, estendeu a mão e falou assim: parabéns, Ravi, a vaga é sua. Eu estava fazendo um teste, porque eu estava procurando alguém íntegro para essa vaga. Depois de 6, 7 tentativas, o outro brinca lá, e aí ele vai no telefone: amor. Aí a mãe e a esposa falam: ai, perdeu o emprego. Você: amor, fique tranquilo, a gente vai dar um jeito e tal. Não, amor, era um teste, eu fui promovido. Era um teste, eu fui promovido. Então o lugar onde eu estou é um lugar para manifestar a glória de Deus, e você precisa perguntar isso: como eu posso impactar e servir pessoas no lugar que eu estou? Uma outra coisa que nós podemos fazer, nós precisamos sonhar com grandes coisas. Sonhar com grandes coisas. Tudo na vida de José começa com sonhos. Todo o rolo da vida dele, toda a história ministerial, toda a história da manifestação de Deus na vida de José começa com sonhos. Ele era chamado um sonhador, os irmãos dele já o chamavam. E os sonhos principais de José foram 2. Primeiro, ele sonha que os irmãos amarravam feixes, e o feixe de José se levanta entre os outros feixes. E aí os feixes dos irmãos se reúnem ao redor dele,
e se curvam diante do feixe de José. E ele contando esse sonho para os irmãos ficavam loucos na vida com ele. O que é que você está me dizendo? Você está dizendo que nós vamos te servir, que nós vamos nos prostrar diante de você, que você vai reinar sobre nós? E aí, o segundo sonho que gerou ainda uma polêmica maior, o José ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas iriam se curvar diante dele. E o próprio Jacó ficou bravo com ele e falou: filho, você está louco? O que é isso? Está dizendo que sua mãe, eu e os seus irmãos, nós vamos nos curvar diante de você? Os sonhos de José começam a incitar os ciúmes, começam a incitar toda a história dos irmãos tentaram matar ele, tanto que ele lá em Gênesis 37:20, nessa história de tentar matar o irmão, eles falam assim: veremos então o que será dos seus sonhos, veremos então o que vai acontecer com esses sonhos não vão se cumprir, é furada. E aqui então os sonhos de José não era simplesmente daquele que queria mandar nos irmãos, não era daquele que queria ter poder sobre os irmãos, mas os sonhos de José eram o lugar onde Deus queria levá-lo para abençoar a sua família. Os sonhos que Deus deu a José e os sonhos que Deus nos dá não são sonhos para nossos próprios deleites, para os nossos próprios prazeres e desejos, mas são sonhos para abençoar pessoas. Para abençoar pessoas. Eu me lembro que eu vendo uma mensagem, um testemunho do pastor Silas Malafaia. Tem muitas coisas que eu não gosto dele e outras que eu admiro. E nessa mensagem ele contava parte do seu testemunho. E ele dizia que lá atrás, quando ele começou a questão de distribuição de livros e querer administrar muito grande, ele sonhava, ele falou: Senhor, um dia eu quero ver muitos dos seus filhos que precisam de emprego, empregados, sendo abençoados pelo Senhor. Meu sonho inclui não só eu poder abençoar outras pessoas, mas ver pessoas sendo abençoadas. E hoje ele tem lá a Central Gospel, tem muitas pessoas trabalhando naquele lugar. Os sonhos de Deus para nós são sonhos para que alcancem outras pessoas, e nós precisamos sonhar grandes sonhos de Deus. Eu quero dizer de maneira profética aqui, que tem alguns aqui que Deus irá colocar no meio de pessoas especiais, de grandes pessoas, dos poderosos, dos grandes dessa terra, para que você possa brilhar a luz de Cristo lá naquele lugar. Deus irá promover alguns aqui dos seus cargos, para que você possa mostrar o caráter de Cristo no meio de grandes nomes desse lugar, dessa cidade, dessa nação. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Quantos querem ser promovidos aqui? Amém. Aleluia. Creia nisso em nome de Jesus. Deus irá colocar você em lugares altos, para que você possa brilhar a luz de Cristo. A terceira coisa que nós podemos fazer para fazer a diferença no nosso ambiente de trabalho é isso: aprenda a lidar com as adversidades sem deixar o coração se amargurar. Você que está com esboço, a palavra é amargurar. A questão aqui, José tinha todos os direitos de ser o cara mais dodói de toda a história. Ele tinha todo o direito de ser o amargurado, o triste, o coração dolorido, porque ele foi rejeitado pelos irmãos. Até o seu pai ficou bravo com ele foi vendido, foi mandado embora. Ele não representava mais nada para a sua família. Mas ali nós vemos, quando José se encontra de novo com os seus irmãos, nós vemos um José com um coração sadio, com um coração perdoador, com um coração abençoador. Porque, meus irmãos, olha aqui para mim um minuto. Se você tem os irmãos, se a sua família bate em você até quase você morrer, vende você, manda você embora, daqui um ano, daqui um tempo você reencontra, e agora eles precisam de você, como é que seria a sua atitude? Como é que seria a sua atitude? Havia fome na terra inteira. José estava administrando o Egito, porque lá Deus havia dado um sonho de novo para o faraó, e José interpretou esse sonho: 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, 7 anos onde a terra dará muito a colheita, e 7 anos onde não haverá colheita. Nesses 7 anos onde não haveria colheita, as nações à volta, as terras à volta, passaram fome. E onde que eles iriam buscar comida? No Egito. Agora a família de José está passando fome. José é o governador do Egito, e quem que chega lá pedir comida para ele? Os caras que bateram e venderam ele há algum tempo atrás. Como é que você faria? Eu acho que eu até perdoaria, irmão, mas antes eu ia, eu te falei, ai, eu ia falar, mas com certeza ia dar não sei, irmão, porque é complicado. E nós temos que aprender a lidar com as coisas que acontecem à nossa volta, sem deixar o nosso coração se amargurar. E aqui, as lutas que nós enfrentamos no ambiente de trabalho, as crises que nós enfrentamos lá,
as afrontas que nós enfrentamos no ambiente de trabalho, as críticas que nós enfrentamos no ambiente de trabalho. E se tem uma coisa que, principalmente, a mulher também não, mas o homem não gosta, é de ser criticado. Ou será que sou só eu? Não, pastor, eu pode me criticar, porque na verdade crítica é construtiva. Que crítica construtiva? O que, rapaz? Sai fora desse negócio. Se aí quiseram deixar a crítica de uma maneira mais bonitinha, não, vou falar, é crítica construtiva. Não vem querer construir nada aqui, não, meu irmão. Vaza esse negócio aqui. Se quiser me abençoar de outra forma, vai criticar, nós não gostamos, nós somos ofendidos, a gente fica bravo. Quando acontece esse tipo de coisa no nosso ambiente de trabalho, é uma oportunidade que Deus está nos dando de deixar de tratar o nosso caráter. É uma oportunidade que Deus está nos dando de moldar a nossa vida naquilo que Ele espera que nós sejamos. É uma oportunidade que Deus está nos dando para nós deixarmos o caráter de Cristo ser firmado em nós. É uma oportunidade que Deus está nos dando de nós fazermos com que o fruto do Espírito Santo seja ali cada vez mais vestido em nós, cada vez mais vivenciado em nossa vida. E ali é um lugar que a gente pode ser confrontado com o tal do fruto do Espírito, é o trabalho. Amor, paciência. Você precisa de paciência no seu trabalho? Como precisa de paciência no seu trabalho? Fé, meu Deus, eu preciso de fé no meu trabalho, pastor, que olha, está feio o negócio, não. Bondade, precisa de bondade no seu trabalho, só tem gente ruim lá. Mansidão, meu Deus, ser manso. Tem gente que aí fora ser manso é ser tonto, né? É ser bobo dos outros, não é assim? Longanimidade, ou seja, ter um ânimo longo. E olha esse último aqui, como é que é o último mesmo? Que pega todo mundo? Domínio próprio. Você não consegue se dominar na sua vida, você fica louco com esses negócios que acontecem. E Deus está querendo tratar o nosso caráter. Deus está querendo nos preparar para algo maior e melhor. Não fique guardando a amargura no seu coração, não. Não fique guardando as dorzinhas no seu coração, não. Aprenda com as situações que acontecem. Aprenda com as adversidades, para que você possa crescer, para que você possa avançar de maneira intensa, de maneira clara, na direção onde Deus quer que você esteja. Aprenda com isso em nome de Jesus. Seguindo aqui, a quarta coisa que nós podemos fazer para fazer a diferença no ambiente de trabalho é: seja fiel em todas as tarefas que Deus colocar em suas mãos. Seja fiel em todas as tarefas que Deus colocar em suas mãos. Nós precisamos aprender a sermos fiéis aonde Deus nos colocar. E é interessante que às vezes nós medimos o nível da nossa fidelidade com o tamanho ou a importância da tarefa que nós recebemos. Se é uma tarefinha que a gente acha que é nada, que é pequena e tudo mais, a gente faz de um jeito. Agora, se é uma tarefa importante, o chefe, o patrão vai avaliar você através daquilo, vai estar de olho em você, você quer fazer de um jeito e tudo mais, isso demonstra o que nós chamamos de integridade. Porque aqui não é o que as coisas ou o que a vida faz de mim que vai definir, mas é a maneira com que eu realizo as coisas, a maneira com que eu faço que define quem eu sou. E a mão de Deus sobre nós, o nosso trabalho, ela está condicionada plenamente à nossa integridade, ao nosso caráter. Quantos querem a mão de Deus sobre a sua vida? A mão de bênção do poder na sua vida, no seu trabalho? O que faz com que a mão de Deus permaneça sobre você? A mão de bênção, a mão abençoadora, a mão que abre portas, a mão que te protege, que dá cuidado, que te leva em lugares altos, a mão da bênção de Deus sobre nós. O que faz com que essa mão permaneça sobre nós é a nossa integridade. E a integridade ela é medida quando a gente recebe uma tarefa simples, uma pequena. Ou a nossa integridade ela pode ser medida também numa tarefa fona, que a gente chama de tarefa grande. Nós estamos olhando aqui para a vida de José, e ele foi fiel, ele foi íntegro, quando ele estava em qualquer uma das fases da sua vida. Uma das histórias, por exemplo, foi quando ele servia na casa de Potifar, a mulher do camarada dava em cima dele, e parece que a Bíblia diz que ela era muito bonita, ela era daquelas que realmente enchiam os olhos, e o José ele era seduzido por ela, e a Bíblia diz que no momento de sedução, que ela queria pegar o José de jeito, o José saiu correndo. Sabe o teste de fidelidade? Tem um programa que passa aí, né? Tem um canal que passa o tal do teste de fidelidade lá. O José estava lá e veio aquela mulherona e tal, e quando chegou na hora, o José deu um jeito e ele fugiu.
Só que a mulher agarrou na roupa dele e falou assim: um pedaço da roupa vai ficar aqui. Aí chegou o patrão dele e falou: não quis ficar comigo? Quer se manter fielzinho aí? Aí falou pro patrão: ó, ele deu em cima de mim aqui, ó, esse cara está seduzindo, não está sendo fiel com você. Isso era verdade? Não era. O que Potifar fez? Mandou ele para prisão, ele foi para a cadeia, ele foi preso. E o texto diz, se você for curioso, lê a história toda, o texto me diz, irmãos, eu fiquei pasmo com isso, que quando José estava na cadeia, e ele ficou 13 anos na cadeia, o carcereiro, o chefe lá da cadeia, colocou José como líder de tudo que acontecia lá dentro. Você já parou para pensar um negócio desse? Tudo que acontecia, e ele falava assim: o carcereiro não precisava se preocupar com tudo que acontecia lá dentro. O cara estava preso, o cara estava na cadeia, jogado lá dentro, e lá dentro Deus colocou ele como líder, colocou ele na mais alta posição. Você está entendendo? A bênção de Deus sobre mim, a bênção de Deus sobre a minha vida está condicionada na minha integridade. E é por isso que eu preciso entender a definição de ocupação, emprego, carreira e vocação. E é isso que nós estamos vendo aqui na tela. Ocupação é o que a gente faz apenas por dinheiro. Ou seja, ó, eu estou fazendo um corre aqui nesse negocinho aqui por um tempo que eu estou precisando desse dinheiro. Eu preciso desse dinheiro e tudo mais. Então é algo que não tem nada a ver com você, não tem muito a ver com o que você gosta de fazer. Mas você precisa levar comida para casa e você vai vender limão na esquina, mesmo que você goste de fazer outra coisa. Você vai fazer de tudo para você tentar fazer coisa. Isso é uma ocupação. Emprego é um ambiente onde você aluga, onde alugamos as nossas competências, os nossos conhecimentos, as nossas experiências, os nossos talentos em favor da empresa, em favor de você está alugando, você recebe por aquilo, mas é algo que você sabe fazer, você tem talento, você tem a capacidade daquilo. Então isso é um emprego. Carreira. A carreira já é algo mais profundo, é um desenvolvimento de uma atividade profissional compatível com os nossos talentos, com a coisa que nós estudamos para aquilo, com os objetivos que nós temos de vida. Por exemplo, a professora aí no Brasil, para ser professor, tem que querer mesmo fazer uma carreira, né? Porque não é uma coisa que se ganha muito dinheiro, né? E nós temos que orar por isso. Mas uma professora, aquela que gosta de fazer a carreira, ela busca, o objetivo dela está alinhado com aquilo que ela está fazendo, ela ama fazer aquilo, ela busca se reciclar naquilo que ela faz, a crescer e tudo mais. Agora, vocação é o que você é independente do que você faz. Ou seja, eu posso estar hoje numa ocupação profissional, mas eu tenho uma vocação a exercer lá. Eu posso estar num emprego hoje, eu estou alugando a minha experiência lá por um período nessa empresa, mas eu tenho uma vocação a ser exercida naquele lugar. Eu posso estar numa carreira profissional, você já está definido o que você vai fazer a sua vida toda, você tem uma vocação para exercer lá. Deus tem algo especial para desenvolver na sua vida, seja o momento ou a fase profissional que você esteja passando, seja o lugar que você estiver, Deus tem algo a desenvolver através da sua vida. E aí que entra essa questão: como é que as pessoas onde você está, em algumas dessas áreas que você esteja, como é que as pessoas veem a sua vida, como é que elas estão olhando para você? É a oportunidade que nós temos de fazer do nosso trabalho um lugar da presença de Deus. E é isso que o Fred Smith, um líder cristão, fundador da FedEx, que é uma empresa de entregas conhecidas no mundo todo, ele diz exatamente isso: meu trabalho é minha adoração. Aquilo que eu faço é o lugar da minha vida, é isso que eu ofereço para Deus, porque é lá que eu quero ser quem eu sou de verdade, é lá que eu faço o que eu quero fazer de verdade. Ou seja, meus irmãos, a minha integridade, a minha fidelidade faz com que a mão de Deus continue sobre a minha vida, faz com que a bênção de Deus não saia da minha vida, faz com que eu continue olhando à minha volta e eu possa sentir que Deus está ali comigo. Se você tem pessoas que você deve se sujeitar no seu trabalho, que você está sob a autoridade de alguém, quase todos nós temos, como é que é a sua atitude para com ele? Como é que é a sua atitude para com as pessoas que estão perto de você? Como é que é a sua atitude com o seu chefe? Talvez você pode falar: pastor, você não conhece meu chefe também. Meu chefe é terrível, meu chefe é complicado e tal. Mas a nossa lealdade precisa ser verdadeira quando ele esteja olhando ou não, porque na verdade o meu patrão de verdade se chama Jesus Cristo. O meu patrão é o Senhor. Será que você é daqueles que quando o patrão está perto, você fala: oh, patrão maravilhoso, mas você é o melhor patrão desse mundo, mas olha, o que o senhor precisa que eu faça? Mas pode ficar tranquilo que está
estarei fazendo com toda certeza e tal. Olha, o senhor vai embora, vai na sombra, tá? E se o senhor espirrar, saúde depois, e tal, o senhor é, puxa vida. O cara vira a costa e fala: miserável, sem vergonha, safado, quer dar aumento, nada, só quer tirar o meu couro. Quem que está avaliando de verdade a sua postura naquele lugar? Deus. Ele está te olhando a todo momento. E Ele está olhando exatamente para essa postura, da maneira com que você está se relacionando com o próprio Deus, através de servir pessoas, através de se colocar à disposição e fazer o seu melhor diante do Senhor. Aqui, seguindo, a próxima coisa, para que você possa fazer a diferença no seu ambiente de trabalho: seja sensível com as pessoas e as situações. Vamos falar isso aqui juntos? Vamos lá? Seja sensível com as pessoas. Aleluia. Aqui nós não somente estamos no trabalho olhando somente para o meu umbigo, somente para as minhas necessidades. No final eu tenho que correr atrás. Tem muitas pessoas que passam por mim durante o meu dia, mas eu não estou preocupado, eu não estou sensível ao que se passa à minha volta. Eu não estou sensível com como está o coração, como aquela pessoa que está à minha volta se passa. E é bem possível que muitas pessoas que passam por você durante o seu dia estejam com a vida destruída. É bem possível que muitos que estão à sua volta, no seu ambiente de trabalho, estejam com a sua casa de pé para os altos. É muito possível que pessoas estejam com casamentos destruídos, estão lá investindo na vida profissional, porque é uma fuga muitas vezes para muitos. Eu vou me dar aqui, eu vou me doar aqui, porque afinal de contas é aqui que eu somente faço por mim, é o meu dinheiro, é o meu lugar e tudo mais. E nós não temos mais uma sensibilidade de olhar à nossa volta e saber e sentir o que as pessoas estão fazendo, estão sentindo, qual a situação que está à minha volta. E tem uma frase interessante que diz: o melhor fim dos nossos atos é aquele que expressa amor. O melhor fim das minhas atitudes, dos meus atos, é aquele que demonstra amor, aquele que demonstra algo mais do que somente aquilo que eu estou fazendo. Eu queria que você pensasse um pouquinho nas pessoas que passam por você no seu dia a dia, nos lugares onde você passa, as pessoas que estão constantemente relacionadas àquilo que você faz. E peça ao Espírito Santo para dar sensibilidade no seu coração àquelas coisas que acontecem à sua volta, para que você seja diferente, em nome de Jesus. E em último lugar, sexto e último lugar, desenvolva um senso de missão. Fala isso comigo, vamos lá? Desenvolva um senso de missão. José foi colocado como administrador do Egito, o homem mais poderoso depois do faraó. E quando ele se encontra com os irmãos dele, ele tem uma clara convicção do que ele está fazendo lá. José não estava simplesmente administrando a casa do faraó. Dá trabalho, você imagina que administrar um reino. A ideia que se tem aqui é que o faraó não fazia nada. O faraó não fazia nada. A ideia que se tem de que quem mandava, desmandava, quem dava a ordem ou não dava, era tudo o José. Ele administrava todo o reino. Isso dá trabalho ou não dá, irmãos? Você imagina que dá trabalho? Dá ou não dá? Dá muito trabalho. Só que José, ele olha para tudo aquilo que está à volta, e quando ele se encontra com seus irmãos, olha o que acontece. Olha o texto aqui que fantástico. Cheguem mais perto, José disse aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha a convicção, olha o senso de missão, de propósito que José tinha. Ele sabia claramente que ele não estava ali à toa. Ele não foi para lá simplesmente para dizer: poxa vida, eu fui vendido com meus irmãos, agora estou aqui no bem, no melhor, eu sou o cara, eu sou o tal. Na verdade, ele chega com seus irmãos, todo o direito ele tinha de negar ajuda, de fazer o que ele quisesse com os irmãos, mas ele fala: não se aflijam, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não era só o povo judeu que estava sendo salvo ali através do ministério, da administração de José, não, mas todos os povos da terra à volta, né? José tinha claro à sua volta o senso de missão, o propósito para o qual Deus o tinha colocado ali naquele lugar.
E quando nós lemos Mateus 5, a partir do verso 13, nós vemos que Ele nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Ou seja, como é que eu vou fazer diferença? Salgar esse mundo, dar tempero nesse mundo, brilhar a luz de Cristo nesse mundo. Na maneira com que eu estou fazendo as minhas coisas, eu preciso que Deus seja glorificado, que a luz de Cristo seja vista na minha vida, que eu possa dar sabor nos lugares onde eu passo. Eu preciso entender que todas as coisas que acontecem à minha volta cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo também nos fala: cooperam para o meu bem, mas eu preciso entender que eu também estou cooperando com o reino de Deus. Eu estou sendo um canal de Deus. Ou seja, todos nós somos chamados para o ministério. E até no ministério pastoral, irmãos, eu sou pastor. Esse ano eu fiz 9 anos de ministério. E fazem 9 anos que eu vivo integralmente no ministério. Eu sou grato a Deus por isso. 9 anos que eu vivo disso. Mas até o ministério pastoral, ele também tem duas parcelas. Existe o ministério pastoral de tempo integral, que é um tipo de chamado. E existe o ministério pastoral de tempo parcial. Sexta-feira mesmo eu estava lá na abertura do acampamento do Live dos jovens, e quem foi ministrar a palavra foi o pastor Galbiati. E ele mesmo, na ministração dele, falando a respeito da sua vida e tudo mais, ele é pastor há muitos anos. Ele dá aula na Faculdade Teológica de Campinas e é preletor do Hagai e tantas outras coisas, e ele continua trabalhando no banco até hoje, na Caixa Econômica Federal, até hoje. Ele falou assim: eu tenho minha função lá. Ou seja, existem aqueles que nós chamamos de bivocacionados, aqueles que exercem o ministério pastoral, mas não de tempo integral. Exercem o ministério pastoral, mas também têm a sua vida profissional, porque há uma clareza de onde eu estou, ali é o lugar do meu ministério. Todos nós somos chamados para o ministério. Nós não somos chamados para ficar sentados, para ficar satisfeitos, para ficar bonzinho. Deus tem algo a realizar através da sua vida. Deus tem algo de valor para fazer através da sua vida. Fala isso para quem está do seu lado. Deus tem algo de valor para fazer através da sua vida. Fala para ele. Por isso, nós precisamos fazer a pergunta certa. Não é reclamar do meu patrão, não é fazer o que todo mundo faz, não é entrar na onda do que as coisas acontecem assim mesmo e tudo mais, mas nós precisamos ser diferentes. E eu preciso perguntar: Senhor, como é que eu posso cumprir o meu chamado no meu ambiente de trabalho? Como é que eu posso brilhar a tua luz nesse lugar? E é uma pergunta, uma dúvida que você precisa esclarecer nessa noite, que você precisa sair daqui claro de que Deus quer usar a sua vida lá no seu lugar de trabalho, claro de que Deus quer fazer você ser diferente, tratar o seu caráter lá, tratar a sua vida, tratar o seu coração, para que você seja abençoado e abençoador. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos no seu lugar. Nós vamos orar de uma maneira especial para que você entenda isso, para que você entenda que a sua vida, que agora pertence a Cristo, a sua vida que é do Senhor Jesus. Você precisa agora entender: Senhor, me usa onde eu estiver. Talvez eu esteja passando hoje por um tempo onde eu estou numa ocupação, eu não vou ficar minha vida toda ali. Mas esse período que você está ali, o que Deus quer usar a sua vida lá? Esse período que você está lá, o que Deus quer fazer através de você? Talvez você já está no emprego, você já há mais tempo, mas você está vivendo uma carreira. O que Deus quer fazer através de você nesse lugar? José tinha clara convicção daquilo que Deus queria fazer, e José foi exaltado por Deus. José foi colocado no lugar onde Deus o exaltou, onde Deus colocou acima de todo o povo ali daquela região. Isso quer convidar, enquanto a banda vai chegando aqui, convidar você a ir perguntando isso ao seu coração: Pai, em nome de Jesus, hoje, primeiro, eu preciso reconhecer, eu quero reconhecer que Cristo é Senhor da minha vida. Eu quero reconhecer, ó Pai, que o Senhor é meu dono. Eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos. Eu quero, ó Pai, em nome de Jesus, pedir para que o Teu Espírito Santo use a minha vida e para que eu seja canal do Senhor onde eu esteja. E nós vamos cantar essa canção. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos declarar ao Senhor: Pai, em nome de Jesus, sonda-me, sonda o meu coração, sonda, Pai, o íntimo do meu ser, ó Pai, e usa a minha vida em nome de Jesus. Vamos cantar isso ao Senhor. Feche seus olhos e cante isso com